Vamos ver nossa prática 9 aí, que é circuitos trifásicos desequilibrados. Na passagem a gente viu os equilibrados. Bom, para eu ter um circuito trifásico desequilibrado, isso é muito fácil. Na verdade, é bem mais simples do que eu ter um circuito equilibrado. O equilibrado tem que ter uma série de exigências, série de condições para eu ter um circuito equilibrado. No caso do desequilibrado, não. Se qualquer uma das condições que eu tiver aqui acontecer, isso, meu sistema já vai ser desequilibrado. Ele pode ser um pouco mais equilibrado, menos desequilibrado, então depende. Não existe um grau de equilíbrio, né? Mas é equilibrado ou não é. Só que tem vezes que a gente tem valores muito diferentes um do outro, certo? Questão de porcentagem e tal. Então, o que é? Eu posso ter, então, uma tensão desequilibrada, que nesse caso, ou o módulo das minhas tensões entre as fases elas não são iguais, ou eu tenho uma defasagem diferente de 120 graus entre essas fases. Então, são duas condições, qualquer uma dessas que acontecer, minha tensão vai ser desequilibrada. No caso, aqui é desequilibrada, né? Aqui está errado, mas é carga desequilibrada se eu tiver. Se qualquer uma das cargas em qualquer uma das fases for diferente, eu vou ter então uma carga desequilibrada. Então, é bem fácil ter um circuito desequilibrado. A maioria dos circuitos vão ser desequilibrados. Então, se a gente vai comparar aí, a gente vai comparar dois circuitos diferentes para a gente ver essa questão do desequilíbrio, né? Primeiro, a gente vai trabalhar com todos os dois circuitos, eles vão ter a fonte trifásica equilibrada, mas eu vou ter uma carga aí desequilibrada. Os dois vão ser assim, um vai ser com um neutro, o outro vai ser sem. É para a gente notar essa diferença aí. Então, qual que vai ser o circuito que a gente vai montar? Vai ser esse, onde eu tenho lá minha fonte de tensão, tenho meus resistores lá de 180, 100 e 230 e vou ter o meu neutro. Então vamos passar aqui para o nosso simulador. Deixa eu só abrir o circuito aqui. Pronto, aqui já está meu circuito aberto. Eu tenho lá três fontes de tensão, todas com 120, 7 volts RMS, 160 Hz e então tem 0, menos 120, mais 120. Então aqui eu tenho uma sequência A, B, C ou sequência direta. Reparem que eu tenho neutro aqui interligando esses dois, minha carga e minha fonte, né? E a minha carga ela também está em estrela ou Y, né? Depende de como é que vocês falam. Então, eu tenho aqui um sistema trifásico, estrela ou Y, aterrado ou Y com neutro, depende aí da nomenclatura que vocês vão usar. Então, tá tudo certo. Vamos, primeira coisa, vamos medir as tensões de fase. Tá vendo se estava falando certo, mas tensão de fase. Deixa eu colocar aqui para eu medir o periódico. Então já tem nas três fases. Se a gente medir aqui, eu vou ter um valor de 127 em cada uma dessas fases. Então, ótimo, perfeito, isso que eu esperava, porque minha fonte está equilibrada, então eu não vou ter esse problema de desequilíbrio. Vamos colocar aqui os valores para medir tensão de fase, de linha, desculpa. Vou colocar a tensão de... Na verdade, fiz errado. Para medir minhas tensões de linha. Tá? Então, eu vou colocar aqui agora para minha referência 1, referência 2, minha referência 3.
Eu estou medindo agora VAB, VBC e VCA. Então, eu vou ter ali, ó. Então, 219, 219, 219, 220 aproximadamente, né? 220 para cada uma dessas fases, né? Minhas tensões de linha vão ser de 220. Então, e se eu reparar aqui, eu não tinha feito análise antes, mas não tem problema. Se eu olhar aqui o valor, se eu olhar aqui minhas ondas, né? Eu vou ter o quê? Uma onda trifásica separada de 120 graus. Então, o que eu tenho aqui? Uma fonte equilibrada. Isso vai garantir que eu tenho um circuito equilibrado? Não. Eu tenho que olhar minha carga. Minha carga aqui está o quê? 180, 100, 230. Então, se eu pegar, eu tenho minha fonte equilibrada, o que vai acontecer com a minha corrente? A minha corrente, ela vai deixar de ser equilibrada. Porque agora eu tenho minha carga desequilibrada. Vamos medir nossas correntes aqui, para ver o que vai dar? Vou pegar aqui uma ponteira, vou colocar de corrente, vou colocar ela periódica, vou copiar aqui e copiar. Então eu tenho minhas três correntes. Se eu mandar simular, eu vou ter o valor RMS aí de 1,27 na minha fase A, meu IA sendo 1,27, meu IB sendo 0,705 amperes ou 705 miliamperes, e na minha fase C, 552 miliamperes. Então reparem que a corrente em cada uma das fases vai ser diferente. Isso é muito ruim para o meu sistema. O ideal é que ele estivesse aqui com as três fases com a mesma corrente. Mas, quando eu tenho um sistema desequilibrado, não tem jeito. Se eu tenho minha fonte equilibrada? Tenho. Minha fonte, ela pode desequilibrar? Pode. Inclusive, na nossa tomada, né, se a gente pegar as três fases, dificilmente vai estar exatamente o mesmo valor nas três. Pode estar uma diferença de 1 volt, 2 volts para cada um entre as fases, né? Então pode ter uma diferença pequena. Mas a gente considera aí que é um sistema equilibrado, pelo menos em relação à fonte. Agora, liguei uma carga desequilibrada, isso vai desequilibrar meu sistema. Tudo bem, mas vamos fazer uma outra análise aqui, ó. Eu já tinha feito, mas não tem problema. Se eu olhar aqui, ó, agora, deixa eu colocar uma outra referência. Aqui. Coloquei aqui minha referência. Na verdade, não, né? Deixa eu colocar aqui. Eu já tinha feito, não vou fazer essa medição de novo. Não. O que acontece? A tensão em cada um dos meus elementos vai ser o quê? Uma tensão de 127, o módulo, né? Claro que tem um ângulo. Porque esse nêutron ele está interligando com o outro lado, do lado esquerdo, do lado da minha fonte. Então eu estou aterrando esse ponto aqui intermediário que está em contato com os três resistores. Isso vai deixar a minha carga com uma tensão equilibrada, mas a corrente ela vai desequilibrar, não tem como. Agora vamos ver quanto que tem de corrente passando pelo meu nêutron. Se eu tenho, né? Não sei se eu vou ter, vamos confirmar. Então, inverti o sinal ali, porque a minha ideia é o quê? Vamos entrar as três correntes e sair aqui a corrente pelo nêutron, para voltar para a fonte. Então, se eu fizer ali, ó, medição, o que eu vou ter? Eu vou ter ali, ó, as mesmas correntes que eu tinha medido anteriormente, só que agora eu vou ter uma corrente de nêutron de 654,75 miliamperes. Então, essas três vão se juntar nesse nó e vão vir por aqui. Então, a soma das três correntes não vai ser zero. A soma das três correntes, uma soma fasorial, vai ser o quê? 655 aproximadamente, miliamperes. Então, eu tenho aí uma corrente vinda pelo meu nêutron, certo? Por isso que às vezes a gente não é bom a gente usar o nêutron para aterrar as coisas, porque eu posso ter corrente. Se eu tiver corrente, eu posso ter uma queda de tensão. Então, mesmo que o nêutron seja aterrado,
Eu não sei a distância que ele está do meu terra mesmo, terra real. Então eu tenho que tomar muito cuidado. Se eu olhar aqui o meu gráfico, eu vou ter agora algumas correntes aí. Deixa eu tirar a minha corrente de Newton, só para a gente enxergar essas ondas aí. Deixa eu ajeitar. Se bem que agora eu estou com voltage, né? Deixa eu tirar esse voltage também, só para a gente não... simular. Então eu tenho aí, ó, minhas três correntes, sendo... deixa eu tirar essa daqui. Eu tenho elas defasadas 120 graus entre si, porque eu não, na minha fase é só resistor, então eu não vou defasar nada. Então eu tenho um sistema, as minhas correntes estão defasadas 120 graus entre si, só que mas a amplitude de cada uma está diferente. Então na hora que eu fizer a soma, não vai dar zero. Na hora que eu fizer a soma, eu vou ter o meu resultado, que é essa onda aqui. Tem uma defasagem aí, não sei qual o valor, né? Poderia medir, mas não vou medir. Eu vou ter lá um valor de 600 e pouco, né? O pico, se não me engano. 900? Ah, não, 900 é o pico, o valor de 600 é o valor RMS. Então isso daí é a minha corrente de Newton. Agora, beleza, eu acho que aqui essa análise já não tem muito mais coisa para fazer. Agora voltando aqui no slide, vamos fazer o seguinte, tirar esse meu neutro. Vamos ver o que acontece. Se vai fazer alguma diferença. Eu adianto que sim. Então, vamos ver aqui o que acontece se eu tirar o neutro. Eu coloquei um outro circuito aqui só para não ficar apagando. Outra coisa, eu já montei ele só para não perder tanto tempo montando. Vocês já viram a montagem disso. Então, eu tenho lá minhas tensões, tudo a mesma coisa. As defasagens, minha carga. O que mudou agora é que eu não tenho o meu fio interligando os dois. Aqui, essa parte comum, né? Então, esse meu ponto aqui que está marcado pelo 2, ele não está aterrado. Então, ele não tem ali um potencial zero. Na verdade, deixa essa questão do potencial para daqui a pouco. Vamos fazer o seguinte. Vamos medir as tensões nas cargas. Pode ser nas cargas. Nas cargas não. Vou medir as tensões aqui em cima, as das fases. Então, copiei. Agora, se eu chegar aqui e fizer a medição, eu vou ter, ó, 127, 127. Então, minha carga, a minha fonte está equilibrada. Ótimo. Se eu olhar aqui meu gráfico, também eu espero que isso esteja equilibrado. Está. Então, deixa eu só melhorar a escala aqui. Estou com ele equilibrado, 120 graus. Claro que só bater no olho não dá para eu ver. Eu imagino que sim, porque está tudo bem simétrico aqui. Agora, se está 1 grau para a esquerda, 1 grau para a direita, não dá para a gente ver. Né? Teria que fazer medição. Enfim, aí eu tenho aí minhas tensões, tudo ok. Agora, o que a gente vai fazer? Vamos medir as correntes em cada uma desses meus elementos. Antes de eu medir as correntes, vamos fazer uma outra medição aqui. Agora eu tô... Era o mesmo ponto, tá? Só coloquei aqui só para ficar didático. Vou colocar agora uma tensão de referência aqui, um pino de referência. Então, todos esses meus elementos eles vão estar medindo em relação à referência desse ponto. Vou ter aqui, ótimo. Então, vamos fazer a simulação. Olha só o que vai acontecer agora. Repare que no meu resistor R1 eu tenho 140,83 volts. No R2 eu tenho 95. No meu R3 eu tenho 150 volts. Então eu vou ter tensões diferentes em cada um dos resistores. Antigamente, nesse circuito aqui do lado, o que acontece? Esse meu neutro, certo?
ele está aqui embaixo, então eu tenho o mesmo potencial, que é o zero. Então as tensões que eu tenho em cima da minha carga vão ser o quê? As tensões de 127. Então, eu estou alimentando tudo com 127. Agora, nesse meu segundo caso, não. Eu estou alimentando uma com 150, outra com 95, outra com 140, mesmo minha fonte estando equilibrada. Isso é muito perigoso. Imagina se eu tenho um equipamento lá que ele suporta no máximo 135 volts, né? Porque ele tem uma margem de que ele pode alterar, mas 140 já é uma tensão mais alta. Se a gente olhar aqui, ó, 150 também. Então, o que acontece? Eu vou ter uma sobretensão em cima do equipamento. E isso pode vir a queimar meu equipamento. Então, eu tenho que tomar muito cuidado com os circuitos desequilibrados sem esse neutro aqui, no caso do Y, né? É o que eu estou trazendo para vocês. E eu tenho uma tensão aqui de 95 em cima da outra. Às vezes essa tensão ela pode não ser suficiente para que meu circuito funcione corretamente. Então, reparem que se eu estando num circuito desequilibrado sem o neutro, é muito perigoso e é complicado. Isso é muito ruim, por isso que a gente deve evitar esses casos. Agora, vamos ver as nossas correntes, o que vai acontecer. Elas vão estar desequilibradas. Deixa eu colocar aqui periódico. Periódica e aqui. Então, se eu fizer a simulação agora, eu vou ter o quê? 950 mA, 782 mA, 656 mA. Então, eu vou ter, minha corrente também vai estar desequilibrada. Só que aí surge uma outra coisa. Se eu olhar aqui antes meu gráfico, né? Deixa eu tirar minhas tensões que eu já olhei. Daqui a pouco eu até olho a tensão. Mas aqui são minhas correntes. Deixa eu ajeitá-las aqui na escala, certinho. Então lá, eu tenho lá amplitudes diferentes. Ela está até defasada de 120 graus entre si, porque minha carga é resistiva, mas elas estão aí com amplitudes diferentes. Então eu tenho um circuito desequilibrado. Certo? Então, deixa eu só colocar aqui ó, as tensões. E as tensões, elas também estão desequilibradas aí, ó, tá vendo? Cada uma está com um valor. Então eu desequilibrei a tensão que está em cima do meu resistor. Então olha só que ruim, eu estou com a tensão desequilibrada e com a corrente desequilibrada. Então, isso não é um ambiente nada bom para mim. Então, beleza. Agora, por que que isso acontece? Por que que essas tensões ficam diferentes? Acontece que eu vou ter, agora, eu não vou ter o neutro para ter essa minha corrente, para escoar essa minha corrente. Então, o que que o circuito ele vai fazer? Ele vai mudar o valor dessa tensão do ponto 2 para poder se adequar a esse problema que eu vou ter. O que que vai acontecer? Eu vou ter meu IA mais IB mais IC, a soma dos três tem que ser igual a quê? Zero, porque as correntes somadas vão ter que dar zero nesse ponto. Somei as três, tem que dar zero. Então, se eu somasse esses três valores de corrente que estão aqui, ó, 956, 782, 656, colocasse a fase, né? Se fosse aqui, ó, 120, 120, 120, eu ia encontrar aí uma corrente zero. Então, é por isso que essas tensões aqui vão para outro valor, para a corrente ali dar zero. Então, eu consigo medir agora também, se eu vier aqui colocar uma outra ponteira, coloquei uma ponteira periódica em relação ao ground. Então, vou medir essa tensão que tem esse ponto. Então, olha só, esse ponto 2, que antes era zero, minha tensão, que eu queria que fosse zero, ela está com 32,9, né? 32,9 volts. Então, esse é o valor minha tensão do meu ponto 2. O que é isso? Isso é o que a gente chama de deslocamento de neutro. Se eu vier aqui no meu gráfico, deixa
Deixa eu tirar aqui aqui tirei as correntes, mas olha só minha onda laranja. Agora eu tenho uma onda laranja lá com uma tensão aqui, no caso do RMS, 32, quase 33 volts, que é diferente desse meu ponto. Isso está desequilibrando meu sistema inteiro. Que além desse valor eu vou ter minha fase. Então, esse meu sistema vai ficar todo ruim. Isso aí que a gente chama de deslocamento de nêutron. Se a gente pegar lá o diagrama fasorial, fica mais fácil da gente enxergar. Meu neutro é aquele ponto lá de origem, onde eu tenho zero, né? Deveria ser zero. Lá a minha tensão, lá daquele ponto. Mas ele não é. O que aconteceu? Eu vou ter uma tensão diferente de zero. Então, se eu pegar lá o diagrama fasorial, fizer lá a soma colocar os meus vetores, fizer a soma de tudo, eu vou ter agora um outro ponto de tensão, que aí no caso ali, essa diferença entre o ponto O e o ponto N, que é o deslocamento de nêutron, ela deu, no caso ali da nossa simulação, quase 33 volts. Então, a amplitude desse meu vetor é 33 volts. O ângulo eu poderia ter medido, mas não medi. Então, eu tenho isso. E agora minhas tensões, VAN, VBN, VCN, elas vão ser todas com valores diferentes. Por causa disso, para eu poder somar isso tudo e dar zero. Então, eu vou desequilibrar as minhas tensões. Isso é muito ruim. Antes não, meu VAN, VBN, VCN, por mais que eu tivesse um sistema desequilibrado, as tensões estavam boas, certo? Então, essa é a parte aí de sistemas trifásicos desequilibrados que eu queria mostrar. Agora o que eu vou mostrar para vocês é a parte de medição de potência ativa no caso do sistema desequilibrado. Ele vale para o sistema equilibrado também, tá? Mas eu vou mostrar aqui mais para os sistemas desequilibrados. No caso de desequilibrados, eu preciso usar no mínimo 2 watímetros. Se eu tiver o neutro, isso aqui é se eu não tiver neutro. Se eu tiver um neutro, eu preciso usar 3 watímetros para dar certo. O método dos 2 watímetros, que é esse que sem o neutro, eu vou colocar uma das fases como referência e medir a potência total vai ser a soma das duas leituras. No caso dos 3 watímetros, se eu tiver o neutro, eu vou medir lá a tensão entre fase e neutro de cada um deles e somar todas as potências. No equilibrado, eu poderia fazer isso só um. No equilibrado também, se eu não tivesse o valor de... Se eu não tivesse meu neutro, eu também usaria esse método dos 2 watímetros aí. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou mostrar aqui para vocês. Esse cara, que é o circuito aí que a gente tinha visto, agora eu estou no UTSIM normal, porque para a gente poder medir. Como é que eu uso o método dos 2 watímetros? Eu vou pegar uma das tensões e vou colocar ela como se fosse a minha referência. Eu vou colocar a minha referência na fase C, porque não tem motivo. Eu escolhi pegar esse elemento. Então, vou botar ali. Vou apagar esse meu fio aqui no meio. Apaguei para ele de corrente. E a segunda tensão eu vou pegar entre fase B e C. Reparem que minha referência continua sendo a fase C. Então ela vai ser como se fosse o meu neutro. Então, eu vou ter esse daqui. Se eu cortar o fio do meio. Esse aqui eu não vou usar por enquanto. Se eu fizer a minha simulação, eu vou ter ó, minhas duas potências. 173,23 e aqui 126. Agora, olha só para a gente confirmar se isso está certo, né? Se eu pegar aqui, ó, minha porteira, vamos pegar isso aqui, power, deixa eu colocar isso aqui em cima, uma outra potência aqui no resistor, então eu vou ter isso daí. Então, vamos lá, se eu pegar aqui, minha calculadora já está aberta, deixa eu apagar esse meu histórico. Então, a potência que eu estou consumindo no meu circuito ali, ó, é o que? 110 mais 99 mais 90,3. Então, essa é a minha potência ativa que eu estou
consumindo. 299,3. Agora, se eu pegar a soma dos dois watímetros, olha só o que vai dar. Eu vou ter 173,23 mais 126,25. Esse é o teorema de Blondel, tá? Eu achei quanto? 299,48, que é praticamente o valor que eu tinha anterior. Então, reparem que se eu usar o método dos dois watímetros, eu vou encontrar esse valor da mesma forma. Então, eu estou usando 2 watímetros para medir um sistema trifásico, ou seja, que tem 3 fases. Agora, se eu tivesse o neutro ali, aqui, o que ia acontecer? Eu já ia mudar. Porque eu teria lá, agora, minha potência, eu teria o que? Minha potência agora seria 89,6 mais 161 mais 70,1. Então, 120. Agora eu teria, se eu somasse os dois, seria 241,93 mais 134,441. Então, deu o quê? 376, antes tinha dado 320. Então, não está certo eu fazer isso. Então, eu teria que alterar isso daqui para colocar no meu neutro. Isso, eu teria que colocar o meu neutro. E, por último, eu teria que usar um terceiro, que seria entre fase neutra, agora fase C. Então, eu teria que usar 3 watímetros mesmo, porque eu tenho neutro. Certo? Então, vou parar esse aqui, deixa eu parar de simular. Então, agora eu tenho o quê? Eu tenho a potência ali, ó. Minha potência aqui não mudou nada, não era para mudar mesmo. Só que agora eu tenho o quê? 3 watímetros. Então, eu tenho meus 3 watímetros aí. Então, vai ser a soma dos 3 vai ser o quê? 161,29 mais 89,661 mais 70,103. Então, deu 321, que é praticamente o valor aqui que eu fiz alguns arredondamentos, né? Então, 321 aí. Então, eu teria que usar 3 watímetros para medir essa potência. No caso do meu neutro. Tá? Sem o neutro, eu posso usar 2 watímetros. Então, isso tudo tem o teorema de Blondel que eu expliquei. Isso eu não passei aqui o teorema para não ficar maçante. Isso aí vocês já viram lá na prática. Certo? Então, mostrei para vocês um sistema desequilibrado com sem neutro e também mostrei para vocês como que faz essa medição de potência ativa. Tem um método de medir potência reativa também. Aí você tem um esquema de ligação aqui diferente, mas eu não vou ficar mostrando para vocês não, que é mais confuso aí, a probabilidade da erro é maior. Certo? Então é isso que eu queria mostrar. Agora a gente está aqui com o nosso setup trifásico, onde eu tenho aqui minha resistência de 100 ohms, minha resistência de 180, aqui ó, 180 e aqui de 230, certo? Então eu tenho essas minhas 3 resistências, tenho minha bancada trifásica de fase A, B e C, e eu tô com um trifásico, eu tô com um triângulo, só que eu tô com um triângulo, não, desculpa, tô com estrela, eu tô com setup de estrela, só que eu tô aqui ligando o neutro. Então eu tô com estrela aterrado. Então a gente vai ver a diferença do estrela com terra e o sem terra. A gente viu que no equilibrado não dava muita diferença. Aqui a gente vai ver bastante diferença, principalmente nas tensões em cima dos nossos resistores. Agora a gente está aqui com o nosso trifásico ligado. Então estou com o mesmo setup lá. As tensões, olha lá, entre essa minha tensão aqui, ela está um pouco maior do que as outras duas. Então a minha fonte ela não está equilibrada. Mas vamos medir as correntes aqui
de cada uma das fases. Na minha fase A, estou dando 1,35. Da minha fase B, 0,66. E na minha fase C, 0,57. Então, as correntes aqui, ela tem esses valores. Não é tão importante, mas é importante a gente enxergar essa corrente aqui de neutro, que está dando 0,64. Então, a corrente minha de neutro que está retornando é 0,64, maior do que a da minha fase C e mais ou menos igual da minha fase B. Então, ela é uma corrente bem alta que eu tenho e ela vai ser importante para equilibrar as tensões em cima dos meus resistores. Por mais que eu tenha um sistema desequilibrado, as tensões em cada um dos resistores é a mesma tensão da fonte. O que a gente vai fazer agora? Tirar o neutro para a gente ver o que acontece com as tensões das fontes. Agora, o que eu fiz? Eu não tenho mais o neutro interligado. Então, eu não tenho meu neutro aterrado, né, que a gente diz. Meu estrela com o neutro. Então, o que vai acontecer? Vamos ligar para a gente ver o que vai acontecer com essas tensões aqui, que antes eram todas bem próximas uma da outra. Fiz a ligação, olha só o que eu tenho. Eu tenho a fase em cima do meu resistor de 100, né? A tensão em cima do meu resistor 100 de 99. Em cima do meu resistor de 180, eu tenho 142,4. Em cima do meu resistor lá de 230, 157. Ou seja, as tensões, elas não são mais as tensões que eu tenho da fonte. Eu tenho aqui o que a gente chama de deslocamento de neutro. Então, isso é um problema, certo? Isso é um problema porque eu posso ter sobretensões e subtensões no meu sistema. Por isso que normalmente a gente sempre tem o estrela aterrado, estrela com neutro, por causa desse problema. Só vamos medir as correntes aqui. Agora tem 1,1 ampere aí. Na minha fase B, 0,76 e na minha fase C, 71. Então, o que está acontecendo? Agora eu não tenho mais a corrente de retorno indo lá para o meu neutro. Então, a corrente da minha fase A, mais a corrente da fase B, mais a corrente da fase C, elas têm que chegar aqui nesse meu comum e elas têm que zerar ali. Então, ela causa um desequilíbrio. Eu vou ter uma tensão nesse ponto agora, que antes era zero. Vamos medir agora quanto que vale essa tensão nesse meu ponto que a gente chama de N'. Então, a gente vai ver a tensão lá de deslocamento de neutro. Agora eu estou com o mesmo setup, só que eu fiz alguma modificação, que eu estou medindo a tensão entre o neutro da minha bancada, né, que seria o neutro da minha fonte, e o N', né, que seria ali o encontro dos três resistores. Então, vamos ligar e vamos ver quanto que vale essa tensão aí. Quando eu estava interligado com o neutro, ela era zero. Agora, quanto que vai ser? Olha só, eu tenho uma tensão desse meu ponto em relação ao neutro de 32,6 amperes. Volts. Então, o que está acontecendo? Eu estou tendo deslocamento de neutro e isso está me fazendo ter tensões diferentes em cada um dos resistores. Então, reparem que um deles eu estava com 157 volts. Então, isso pode me trazer uma sobretensão. Por isso que os sistemas são todos ligados ao neutro para compensar esse meu desequilíbrio, porque as redes elas acabam sendo desequilibradas normalmente.